Olá, saúdo a todos e todas que prestigiam o nosso programa Papo Instigante, que é uma realização do Centro Cultural Casarão das Artes, em parceria com a Rede de Ensino Docton e a Docton TV. O programa Papo Instigante ele é veiculado pela Docton TV e pelo canal YouTube. O nosso tema de hoje é a saúde e a economia no mundo pós-Covid. O que será? O que será? A pandemia da Covid-19, sem dúvida, é uma das piores crises de saúde desse século. Centenas de milhares de pessoas tiveram as vidas ceifadas. Só no Brasil, até o momento, registramos 73 mil mortos, 50% dos mortos da América Latina. A transmissão do coronavírus ocorre através do contato, e assim os países fecharam fronteiras, o comércio, as escolas e a universidade. Os impactos econômicos, sociais e políticos atingem a cada país aí de forma particular. E um dos efeitos da recessão econômica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aqui no Brasil, é o desemprego, que são mais de 12 milhões e 900 mil. O país perdeu também aí, aproximadamente 7 milhões e 800 mil postos de trabalho. Para continuar debatendo esse tema tão instigante que escolhemos aí como mote a saúde e a economia no mundo pós-Covid, o que será, nós convidamos diretamente da Alemanha, da cidade de Stuttgart, a doutora Fernanda Buck. A doutora Fernanda ela é médica de família, especialista em doenças psicossomáticas e rastreamento de câncer de pele. Ela recebeu, ano passado, o prêmio Top Team pela Brainpex, um reconhecimento aí internacional pelos serviços prestados como médica na Alemanha. Estamos recebendo também, da cidade do Rio de Janeiro, o professor Luiz Fernando Saraiva. O professor Luiz Fernando, ele é graduado em História, pesquisador, mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Ele presidiu a Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica e é um dos autores desse livro aqui, Na Saúde e na Doença, a História de Crises e Epidemia, que foi lançado agora recente pela Rustec, em maio. Da cidade de Caratinga, do leste de Minas Gerais, estamos recebendo o Dr. Nelson Sena, graduado em Geografia e História. O Dr. Nelson ele é pesquisador com mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e possui vários livros publicados, dentre eles Morfologia das Cidades Médias. O nosso programa, então, está trazendo esse tema, a saúde e a economia no mundo pós-Covid. O que será, o que será? Doutora Fernanda, nessa pandemia, perdemos tantas pessoas ilustres, tantos brasileiros destacados, e um deles foi o compositor Aldir Blanc. E ele tinha uma frase dele que marcou muito, que ele vai dizer que a dor é o lugar onde o prazer sentou para descansar. A dor é o lugar onde o prazer sentou para descansar. E nesse lugar também de dor, é conhecida a preocupação que envolve o número de leitos e de respiradores disponíveis, mas pouco se dá o olhar, pouco se desvia o olhar para avaliar as condições em que os profissionais de saúde devem encontrar no exercício da sua função. Você, como médica, e aí na Alemanha, quais os principais desafios que você identifica para esses profissionais de saúde que estão na linha de frente dos atendimentos? Olha, o que eu achei mais difícil foi realmente no princípio da pandemia, onde nós também não tivemos assim uma conduta da parte governamental, porque eles também não sabiam o que fazer. Então, assim, no princípio foi exatamente a primeira semana de março, quando explodiu aqui, foi mais ou menos cada um por si. Então, assim, todo mundo com medo, ninguém sabia como manejar o paciente, ninguém sabia para onde mandar o paciente.
Então, assim, no princípio da pandemia, realmente foi difícil. Então, nós, médicos, antes de sair qualquer decreto do Robert Koch Institute, nós, médicos aqui da região, decidimos separar 2 tipos de funcionamento básico da saúde. Então, a metade dos consultórios ficou com o paciente infectado, metade dos consultórios ficou com o paciente não infectado, os pacientes crônicos, como várias doenças, que não poderiam ter contato com o vírus. Então, nós mesmos organizamos isso. A gente falou assim, olha, eu tenho um consultório de medicina de família como se fosse mesmo uma UPA, né? Então, vem todo tipo de paciente. A gente é entrada para o sistema de saúde da Alemanha, é o médico de família. Então, tudo que você tem, você vai para o seu médico de família e a gente que organiza. Então, nós fizemos o seguinte, nós fizemos uma lista dos colegas que teriam acesso a todas as nossas máscaras, equipamento de proteção que nós tínhamos no consultório, porque ficou difícil de comprar, ninguém tinha né, material de proteção. Então, nós fizemos essa rede, mais ou menos, fizemos uma lista. Quem vai testar os pacientes? Quem vai pegar os pacientes infectados com febre e tudo mais? Então, nós mandamos tudo para eles e eles foram fazer os exames. E os pacientes deles, que não poderiam ter contato com o vírus, os pacientes realmente crônicos, vieram para os outros consultórios que realmente não tinham paciente nem com febre, nem com nada infeccioso. Isso foi uma coisa que não veio do governo, veio da gente. Como que a gente vai proteger o paciente e proteger o colega que está trabalhando? Então, nós separamos assim. E aí, depois, com o tempo, cada semana veio uma informação nova, vamos fazer assim, nós tivemos centros enormes, né, eles montaram, assim, hospital de campanha aqui com 200 leitos, 300 leitos, que não foi nem usado, assim, já foi desmontado toda a organização. Mas, assim, no momento, quando começou, nós mesmos tivemos que tomar cuidado, e a gente tentou organizar da forma que deu para organizar. E agora, no momento, assim, não tem... a gente tem realmente disponibilidade, tem acesso agora à máscara, a tudo. No princípio, realmente foi bem complicado, porque nós tivemos que tomar iniciativa. O que eu acho realmente, no momento difícil, é a parte psicológica da coisa, né? Assim, não é nem a parte de organizar, de ter acesso, é a parte psicológica, porque o paciente que morre de Covid, só quem viu e teve acesso, vê como o paciente morre, é uma coisa extremamente difícil, sabe? Assim, primeiro morre sozinho, e assim, claro, né, não vou descrever aqui porque não vem ao caso, mas assim, é uma morte realmente muito ruim, muito terrível para a gente. Quando você está acompanhando isso, assim, é um dia, 2, 3, 4, 5 semanas, aí começa realmente também, eu saí de uma crise de depressão agora, então, assim, eu também tive uma crise de depressão, porque a parte psicológica da coisa é muito difícil, a gente perder paciente, e o medo, né, assim, não o medo, acho que quem é médico não tem muito medo de doença, assim, no sentido de se contaminar, porque senão você está no lugar errado, não é? Mas, assim, é medo de pegar e realmente passar para um familiar, passar para uma pessoa querida. Esse é o medo da gente, chegar em casa, assim, ter que tirar tudo, ter que quase tomar um banho de desinfetante para você poder ir para a cama com medo do marido, da esposa, da criança, pegar uma pessoa idosa perto. Essa ainda é a parte que ainda realmente é complicada para a gente. Perfeito. Luiz Fernando, vamos retomar aí uma questão, embora você, como historiador, né, a sua lupa sempre em relação ao passado, né? Mas eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho aqui, fizesse um exercício, pensando o seguinte: as máquinas, elas não adoecem, né? A doutora Fernanda está falando aí das pessoas, mas as máquinas não adoecem. E a pandemia, ela pode estimular a automatização e, assim, gerar uma crise de desemprego massivo? Como é que você pode fazer um exercício de futurologia em relação a isso? Como é que você vê isso? Bom, Américo, eu acho, você falou a verdade, quer dizer, tudo que eu olho, eu sempre olho pelo sentido retrospectivo, né? As experiências que nós vivemos, e tento buscar referências nisso. Não porque a história explica o futuro, mas para a história mostrar uma janela de oportunidades. Então, eu estava ouvindo a Fernanda falando, por exemplo, como é que na Alemanha, né, o governo, no primeiro momento, ficou... Né, ninguém tem o manual do final do mundo, né? A verdade é essa, ninguém estava com o manual do fim do mundo preparado, atualizado. Então, de um lado, o governo ficou parado, né, e os médicos, mesmo a medicina de família na Alemanha, começou a se organizar e tomou algumas decisões, que algumas podem ter se mostrado equivocadas, mas você permitiu a autonomia, né, do serviço de saúde para começar a agir. E aí o governo vem por trás apoiando e tal. E aqui no Brasil, né, o que eu quero dizer é que a gente tem um sentido completamente diferente.
Antes dos 600, dos malfadados R$ 600, né, que, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, seriam R$ 200, né, não, vamos dar um auxílio de R$ 200 que permite comprar 2 cestas básicas. Se ele tivesse olhado 30 segundos no site do Diese, ele saberia que dá para comprar meia cesta básica. E aí o próprio Congresso brasileiro corrigiu e aumentou para 600. Né, mas antes do governo demorou muito para tomar essa decisão, você viu que a própria sociedade brasileira se organizou, né, que as entidades, as ONGs, as entidades, né, sociais tentaram salvar uma população de invisíveis ou de miseráveis absurda. Falar invisíveis não, é invisíveis para o poder público, porque as pessoas na rua sabem disso. Então, na verdade, o que eu quero mostrar é que você tem tendências contraditórias numa pandemia ou numa epidemia. Né? Como eu falei na minha primeira resposta, a gente poderia tomar decisões que beneficiassem o conjunto da população, ou a gente pode tomar decisões que de uma certa forma, né, beneficiem somente a pequenos grupos, né, privados de interesses muito restritos. Então, você me perguntou sobre a automatização, a questão do emprego. Eu acho que a gente tem momentos tem contradições. Claro que isso tem uma tendência a aumentar a automatização. Né? O Brasil, o grande aplicativo que foi criado pelo Ministério da Saúde, era um aplicativo de inteligência artificial para identificar se a pessoa tinha risco ou não tinha risco de ter Covid. E qualquer pessoa que já mexeu com um aplicativo, né, que você tem que conversar com o robô, sabe o quão enfadonho é, o quão chato é, o quão pouco atrativo é. Né? Então, na verdade, você está automatizando agora não é só a linha de frente, a produção material, você quer automatizar o próprio atendimento das pessoas. Né? Então, a terceirização está sendo automatizada. Então, essa tendência vai continuar. Né? E como ao mesmo tempo a gente tem. Mas eu acho que, contraditoriamente também, na pandemia, aumenta-se as formas de relações solidárias. Aumenta as formas de ações coletivas. Né? Então, é muito aquela contradição de quem está vivendo a quarentena, quem está vivendo o isolamento social. Né? Você redescobre o prazer de estar em casa, de fazer comida em casa, de estar com seus amigos via internet em casa, né, de beber em casa. Aí você pensa, quando acabar a pandemia, eu vou sair. Aí em alguns momentos você fala, não vou sair. Então eu acho que o que está acontecendo agora vai sim aumentar o desemprego, né, e os setores vão ter que se reinventar. Os restaurantes, os botiquins, os bares vão ter que ser lugares de congressamento, mas não vai ser mais aquela banalidade que a gente frequentava antes. O próprio turismo, né, vai se reinventar. Eu estava lendo uma reportagem, entrevista do criador, do céu da Airbnb, né, ele falou que no primeiro momento, em um trabalho de 12 anos e 4 semanas acabou. O Airbnb quase quebrou. E que agora a gente conseguiu se reinventar e que a gente está reparando que as pessoas estão com muita vontade de voltar a viajar. Mas é uma viagem muito mais pensada, é muito mais controlada. Então, acho que vai surgir, talvez, né, vai surgir um mercado mais cruel, principalmente para as camadas mais pobres da sociedade, mas também com maior sentimento de responsabilidade social. Nós vamos ser muito menos coniventes com frigoríficos que exploram, abusam os trabalhadores, como foi a JBS no Brasil, né, similar à Alemanha, que provocou grandes surtos. Eu acho que esse sentimento de consciência do consumidor, né, para que tipo de produto eu vou comprar, que tipo de produto eu vou usar, né, tende a aumentar, o que aumenta em muito a pressão, né, sobre as empresas para se reformarem. Né, o que aumenta muito a pressão do mercado, né, e aí, comentando com o professor Nelson Senna, né, a gente tem uma tendência de antropomorfizar o mercado. Né, o mercado está nervoso, o mercado acordou, né, o mercado foi dormir mais calmo. Quer dizer, o mercado não existe, o mercado é uma entidade composta por seres humanos que sim têm sentimentos. Então, talvez, eu acho que a única forma de lutar contra essa automatização cruel, esse desemprego e esse aumento da miséria, é se os consumidores terem consciência que podem interferir no mercado, sim, né? Não só dizendo qual a cor do produto que querem comprar, mas dizendo que eu não vou comprar produtos de empresas que demitam, eu não vou comprar produtos de empresas que compactuem com racismo, que compactuem com sexismo, que compactuem, né, com o terraplanismo, que não acreditem na doença, que não acreditem na solidariedade. Né? Então, o mercado está se reinventando e acho que a gente pode ter uma janela de oportunidades muito interessante. A gente pode ajudar esse mercado a se reinventar de uma maneira mais humana, que ele não é. Perfeito. Nelson, então, essa questão desse desassossego aí no mercado que existe, né, isso o Fernando está trazendo, quer dizer, isso pré-Covid, sempre existiu. Mas o que a gente está vivenciando hoje, até uma citação sua aí da cidade mineira de Caratinga, é esse aumento, né, das pessoas
contaminadas, então essa ameaça cada vez mais trazendo mais turbulência, né, à sociedade, àquela comunidade. Você vê alguma relação dessa nova tensão em relação ao aumento da Covid-19 em fazer com que as pessoas fiquem mais desassossegadas ou que as pessoas fiquem mais inconformadas e outros busquem aí atacar a democracia exatamente por esse desassossego, né? Eu gosto muito do termo desassossego, porque me lembra muito do Saramago, que ele fala, a nossa sociedade precisa de seres desassossegados, né? Então, de vez em quando a gente está vendo a nossa democracia sendo aí beliscada de todas as formas, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que a sua leitura em relação a esse inconformismo, né? Que bom que a gente está saindo também de algum lugar, mas para enfrentar os ataques à democracia. Eu gostaria de ser otimista, igual o professor Fernando, né, e achar que nós sairíamos com uma consciência, né, melhor, para uma nova ética, mas antes do Covid nós já assistíamos, né, uma onda conservadora no mundo, e não é uma onda conservadora daquela tradicional luta entre direita e esquerda, é o pior exemplo de direita que a gente tem, dos terraplanistas que o professor citou, dos anti-vacinas, não é? Ligado, e isso o Desrocher, no livro A Revanche dos Deuses, né? Ele já dizia que é ligada a um tipo de religiosidade que é da pior espécie no sentido do conservadorismo, que é o islamismo xiita, o cristianismo pentecostal, né, o catolicismo carismático, que transporta para a sociedade a ideia da dualidade mal e bem e começa a identificar no professor universitário o mal. Quer dizer, que mundo é esse, né, que nós produzimos? Então, e esse crescimento desses grupos religiosos mais radicais, eu vejo com uma preocupação muito grande, porque eles transpuseram a fronteira das igrejas e são guerreiros assíduos nas mídias sociais, nas ruas, a favor dessa ideia esdrúxula medieval, né? E que acaba tendo... Imagino, ontem saiu a pesquisa da Datafolha, 33% da população brasileira apoia o governo Bolsonaro. Quer dizer, enfim, a não ser que você seja lá ligado, obedece o Malafaia em quem que ele fala, ou Edir Macedo, não dá para entender como é que 30% apoia um genocida com uma política de saúde absurda, né, sem ministro da saúde, né? Mas aí a questão da democracia, eu também vejo aí uma questão bem dual, né? Eu vejo crescer os movimentos de resistência, eu vejo que isso que é muito interessante, o que aconteceu nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, eu estava lendo alguns artigos do El País, por exemplo, esse chip que a professora Fernanda falou, que desenvolveram um aplicativo na Alemanha. Na China ele já é bastante comum, e a China começou já a discussão se você agora, no início, para controlar se você teria contato ou não com o paciente, com pessoas contaminadas, de controle social. Não é? Então, realmente, eu acho que aí nós vamos ter que pensar bem mesmo essa relação público-privada. Nós já sabemos, né, que o Estado tem relatos, né, de como que o governo americano já vinha monitorando pessoas e países. Eu vejo com muita preocupação, sim. E é essa dualidade que a gente está vivendo, né? Ao mesmo tempo que o Brasil aprovava leis que criminalizavam a violência contra a mulher, a homofobia, elege uma bancada evangélica. O Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, com aquela Lapa impressionante, elege o Witzel e o Crivella. Quer dizer, a gente parece que vive
né, naquela dualidade entre o que o Caetano fala, né, que é maravilhoso e o absurdo o tempo todo. Então, vejo com preocupação, Américo, mas espero que as instituições, né, que a resistência, novamente, ela seja maior do que esse pesadelo que tomou conta não só do Brasil, né, Estados Unidos, Noruega, com essa extrema-direita mais terraplanista, para dizer o mínimo, né, que tomaram conta do mundo. Doutora Fernanda, o Luiz Fernando e o professor Nelson, né, os professores, eles colocaram um pouco sobre as perspectivas, como é que eles veem aí esse novo mundo que pode redesenhar, ou se aprofunda as contradições que já tinham, né, ou realmente as relações elas passam a ter um outro nível de consciência. Então, as verdades humanas elas vão aparecer com muito mais contundência, né? Primeiro porque a gente está vivenciando esse processo de aprofundamento dessas contradições. O que você assim, pensa em relação a isso? Você acha que a gente vai voltar mais conscientes das verdades humanas, ou a gente vai estar sempre nesse lugar dessa aprendência e retomando as questões que a gente nunca está dando conta, como a senhora mesmo pôde relatar aí, de cuidados básicos com higiene, cuidados com o outro, né? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente vive em realidades, infelizmente, completamente diferentes, né? Assim, Alemanha e Brasil, no sentido de relação humana, de relação com o meio ambiente, de preocupação com o que eu compro. Então, assim, o professor Fernando falou da gente ter preocupação com o tipo de produto eu vou comprar. Isso eu vejo no Brasil ainda, assim, uma falta disso, né? Então, assim, mesmo pela parte econômica da coisa, é claro. E aqui essa parte já é bem mais desenvolvida. Então, você compra o produto do agricultor do lado da sua casa, você vai comprar. Então, é completamente diferente essa parte. Você não compra de jeito nenhum de firma que você não... A ideologia da firma é uma coisa muito importante aqui na Alemanha. Se você não concorda com a ideologia dela, você nunca vai comprar um produto dela. Isso já é bem desenvolvido aqui na Alemanha, e no Brasil ainda não, infelizmente. Mas, assim, eu acho que depois dessa pandemia, a gente nunca mais vai... Não tem jeito de ser a mesma coisa, não é? Eu acho que, assim, a gente nunca passou por essa... realmente de se retrair, de ficar em casa, de repensar o que é importante, de ver tanta gente morrendo, você pode ser o próximo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que realmente, assim, aquilo que na Alemanha já era mais desenvolvido, essa parte interpessoal, no sentido de... Eu acho que aí no Brasil a gente tem muito amigo, mas tem muito amigo superficial, né? Assim, tem muito conhecido e todo mundo é amigo. Aqui na Alemanha já é mais seletivo, assim, a gente já tem mais... são menos contatos sociais com pessoas que realmente têm uma importância grande para a gente, né? O que o povo aí acha que é meio... A Alemanha é muito introvertido, não é introvertido, a gente tem menos... Aqui na Alemanha, os alemães têm menos contato social, que no princípio, para mim, foi muito difícil. Eu consigo entender agora, e com essa pandemia... Eu acho que ficou mais restrito ainda, de você com quem que você vai se encontrar, vale a pena o risco de sair de casa para encontrar com essa pessoa, ela tem valores que me agregam ou não. Então, eu acho que realmente isso mudou bastante a cabeça da gente, para a gente realmente ver o que é importante, qual o risco que eu tenho, qual o risco que eu estou disposto a correr por causa de algum relacionamento, de uma pessoa, de uma amizade, e isso não tem jeito de mudar mais. Eu acho que realmente marcou a vida da gente, não tem como voltar atrás. Muito bem. Luiz Fernando, Nelson, Fernanda, eu quero agradecer imensamente esse papo com vocês. Isso daria mais várias rodadas, né? Eu tenho certeza que todos aqueles que prestigiam o nosso programa vão ficar felizes em saber que esse diálogo ele tem a sua pontualidade e tem as suas questões instigantes para todos nós, não é? E eu acho que esse exatamente é o momento para isso, para essas reflexões. E eu gostaria de, como eu termino sempre os programas, cada programa tem uma série, essa série chama Livre Pensar. Eu gostaria que vocês tentassem resumir em pouquíssimas palavras o que é ser livre
para vocês. Eu posso começar? Pode. Bom, acho que nessa pandemia, né, a gente, como a Fernanda falou, o Nelson falou, a gente teve muito tempo para poder pensar. Então, em pouquíssimas palavras, eu acho que ser livre é se perdoar naquilo que você não conseguiu fazer e tentar sair disso melhor do que você entrou. Perfeito. Olha, eu acho que ser livre, na verdade, hoje em dia, né, depois da gente ter ficado tanto tempo dentro de algum lugar, a gente realmente vê o valor da liberdade de verdade, né? Então, eu acho que, assim, eu vivo, graças a Deus, onde a gente tem vocês também, claro, tem a possibilidade, pelo menos, de pensar, né, de colocar para fora aquilo que a gente acha verdade, um é da direita, um da esquerda, mas, assim, você ter a liberdade, realmente, de poder pensar, de poder refletir, de poder analisar. Isso, eu acho que, para mim, é a maior liberdade que a gente pode ter. Nelson. Bom, vou parafrasear a Cecília Meirelles, né? A liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Perfeito, muito bem. Olha, quero agradecer imensamente a vocês, doutora Fernanda, aí de Stuttgart, na Alemanha, o doutor Luiz Fernando, aí do Rio, doutor Nelson, do Coração de Minas, e tenho certeza que a gente vai voltar para outros cafezinhos como esse, e quero agradecer a você que nos prestigiou assistindo o nosso programa. Um grande abraço a todos e até a próxima.